falar agora dos mistérios, os mistérios de Deus. Jesus disse assim: eu te louvo, Pai, porque tu revelas estas coisas aos pequeninos e esconde aos grandes, aos sábios, os que se acham sábios, resumindo, aos exaltados. Veja bem, os mistérios de Deus não é revelado para todo mundo. É revelado para quem? Para os pequenos, os mais humildes dos pequenos. Então é por causa disso que há tanta confusão religiosa hoje no mundo dos cristãos. Divisão, separação, condenação, blasfêmia, todo esse mar de lama que está existindo hoje entre os cristãos por causa disso. Porque os grandes, os sábios, como Jesus disse, querem compreender, não conseguem compreender, porque a compreensão é restrita aos pequenos e humildes. Aí os sábios querem compreender, não conseguem compreender, aí começa a criar problema. Por quê? Porque não consegue compreender, não tem acesso à sabedoria, à revelação de Deus, não tem acesso. Então ele fica criando problema, porque não consegue compreender. Isso já vem do próprio Deus. Leia Isaías, capítulo 6 de Isaías, lá nos primeiros versículos. Deus manda um recado por Isaías, de que esse povo, que tendo olhos, não enxergam, lê, mas não compreende, não entende, não compreende, tem entendimento, mas não compreende, vê, mas não enxerga, traduzindo, lê, mas é mesmo que não lê nada, fiquem cegos, que não se convertam, para que não se salve. Vem de onde essas palavras? Do próprio Deus, do Deus da Bíblia, do Deus da humanidade, do Deus, o Criador do céu e da terra, dono de tudo. Vem de onde essas palavras? Jesus, no capítulo 13 de Mateus, no versículo 11, Jesus confirma tudo isso. Jesus confirma tudo. Eu já falo em parábolas para que eles não compreendam, não se convertam, e eu tenho que os curar com castigo. Então isso já vem de Deus. Leia Mateus 13, versículo 11. Os apóstolos perceberam isso. Antes de Jesus explicar, os apóstolos perceberam isso. Disse: Senhor, tu quando estás só tu e nós, tu explica tudo, revela todos os mistérios das parábolas, tu explica para nós. Quando estás no meio da multidão, não explica nada, daquele povo, não ensina nada dos detalhes. Quando estás só tu e nós, tu explica tudo, mostra tudo a nós em detalhes. Aí Jesus disse: eu já falo assim com eles, que é para eles não compreender mesmo. Já falo em parábolas, que é para eles não compreender mesmo, para se cumprir o que Isaías disse. Isso é de propósito mesmo, já é para eles não compreender. Porque a vós foi dado o conhecer, mas a eles não. Por quê? Não são todos filhos de Deus? Jesus não quer salvar a todos. Mas Jesus é obediente ao Pai. E Deus Pai e Deus Filho detesta os exaltados. Aquilo foi revelado aos apóstolos, porque os apóstolos se tornaram pequenos, eram pequeninos, abandonaram, já eram pobres, ficaram mais pobres ainda seguindo Jesus, abandonaram a glória do mundo e se uniram a Jesus. Isso é um gesto de pequenez, é um gesto de humildade, é um gesto de esse realmente crê. Então foram merecedores de conhecer o mistério de Deus. Mas os outros não. Os outros iam lá escutar Jesus e iam, mas ia só por curiosidade, uns atrás de receber o milagre, outros por curiosidade, mas não havia humildade naquele povo. Eles não tinham merecimento de conhecer o mistério de Deus, porque não havia humildade naquele povo. Não havia. Porque
lembrando mais uma vez as palavras de Jesus: Pai, eu te louvo, que revela teus segredos, teus mistérios aos pequeninos, esconde aos que se julgam sábios e poderosos. Pai, o mistério. É por causa disso que acontece tanta divisão entre os cristãos, porque não tem acesso ao mistério de Deus, ao segredo de Deus, não compreende e ficam aí atrapalhando, julgando, condenando, criando divisão, criando problema, porque não tem acesso à sabedoria. Por isso que é por causa disso que Jesus diz: tu queres ser o maior, seja o menor. Porque você sendo o menor, você vai ser sábio. Mas ser o menor, meu irmão, significa ser humilde, pequeno, fugir da glória do mundo. Que o Espírito Santo se afasta dos exaltados. Na hora que você se exalta, você fica completamente cego. Aí você está enquadrado nesses. Fica cego, porque você não consegue compreender. Não compreende nunca. Só compreende o mistério de Deus se você for pequeno. E hoje as pessoas não querem ser pequeno. Por isso não compreende a Escritura. E por não compreender, cria problema. Mas Jesus disse, para se cumprir o que Isaías disse, Jesus confirmou a profecia de Isaías. É para que não se salve mesmo, para que não se salve. Eu já falo assim, para não compreender, não enxerga, não compreende e não se salva. Então, Deus, isso já veio do próprio Deus. E Jesus foi obediente ao Pai até a morte. Jesus foi obediente até a morte. Covardes somos nós que não queremos obedecer. Não queremos obedecer. Então por isso nós não temos sabedoria para compreender por causa disso. Que nós não queremos obedecer, não queremos ser humildes. Ficamos então sem sabedoria. Vou revelar a você também um mistério. Jesus soprou sobre os apóstolos e disse: eu vos envio o Espírito Santo. Jesus diz assim: eu vou subir ao Pai, mas não vou deixar vocês órfãos não. Vou dar a vocês o Paráclito, que é o Espírito Santo, que vai nos ensinar, revelar a vocês tudo e vai nos ensinar tudo. Então esse foi uma promessa de Deus para a sua igreja. A igreja não ia ficar órfã não. O Espírito Santo seria enviado e ensinava a igreja todas as coisas. Mas só que o ensinamento, a igreja é composta de grandes e pequenos. A igreja católica não é feita somente de homens humildes não. Tem homens humildes, tem homens também que não são humildes. Mas a igreja é sábia. A igreja católica é sábia. A doutrina da igreja é baseada no Evangelho, nas palavras de Jesus e nos seus filhos mais pequenos. A igreja faz a sua doutrina baseada no Evangelho, na sabedoria dos seus filhos menores, principalmente os menores, dos primeiros cristãos. Ela olha os escritos, ela tem tudo guardado, os escritos dos primeiros cristãos, dos mais pequenos filhos da igreja, dos menores filhos da igreja. Porque ela se apoia nesses. Porque não se apoia no que está vendo hoje não, ela se apoia nos seus filhos, dos menores filhos que ela teve, são esses. Ela aprende com o Evangelho e aprende com esses pequeninos, que foi a eles que Jesus revelou. Então ela olha muito isso. É sábia. A igreja é sábia, porque ela não vai olhar para a sabedoria de muitos que estão hoje por aí, não. Ela olha para a sabedoria dos seus filhos menores, dos mais pequenos, dos mais humildes. Ela olha e junta-se com a força do Espírito Santo e para o Evangelho e faz a sua doutrina. Mas toda 100% Jesus. 100% Jesus. Então esse é o problema. Esse é o problema. Eu vou ainda repetir mais uma vez, porque o motivo de toda essa divisão, essa interpretação da Bíblia, que está assim, trazendo tantas contendas, é por causa disso. Que muitos se exaltam, ficam cegos, não conseguem compreender, porque o mistério de Deus é revelado somente aos pequenos, então eles ficam cegos, não compreendem, então fica criando problema.
É por isso que Paulo disse, tem que haver um só batismo. Porque quando você desobedece, e cria um segundo batismo, aí você fica cego. E quando você fica cego, não compreende mais nada, pronto, aí fica essa divisão toda, ok? Então vamos meditar sobre isso, que é muito necessário. Obrigado pela atenção e até a próxima.